Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou estudando esses dias a carta de Paulo aos Romanos, lendo ela, e aí me saltou aos olhos agora um texto e eu queria compartilhar com vocês aquilo que ficou no meu coração. Eu creio que é muito importante que a gente entenda e viva isso que está escrito aqui. É sobre a grandeza, a dimensão do que Cristo fez na cruz por nós. E Paulo traz isso, ele diz assim, no capítulo 5, versículo 15 de Romanos, ele diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A gente precisa olhar para a dimensão do dano que a transgressão do homem causou na humanidade, para a gente entender a dimensão infinitamente maior que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. Primeiro, a Bíblia fala que todas as áreas da humanidade foram contaminadas com pecado. O homem pecou, ele foi atingido na área espiritual, morreu espiritualmente, foi separado de Deus, foi tornado inimigo de Deus. A Bíblia fala que inclusive a natureza foi afetada, produzindo espinhos e abrolhos, e isso assim disseminou a toda a humanidade. Todos os homens passaram a ser pecadores por causa do pecado de Adão. Passou a toda a humanidade. Esse é o nível. A mulher passou a ter dores de parto por causa do pecado. O homem, o trabalho que era para o homem um compartilhar da vida dele com o pai ali, de desfrutar de tudo que o pai tinha criado, passou a ter peso. A Bíblia fala que do suor do seu rosto você comerá. Então passou a ter peso, passou a ter uma angústia para o homem. Então assim, todas as áreas da vida do homem foi afetada por causa do pecado. Paulo ele chega a dizer que tudo que ele tinha conhecido antes de Cristo, ele reputava por resto, por coisas desnecessárias, coisas que não faziam mais sentido para ele, que ele somente focaria em conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Quando ele fala o poder da ressurreição de Cristo, ele está falando isso, a dádiva da regeneração de Cristo, do que Cristo fez, a dimensão do que Cristo fez. Quando Cristo morre ali na cruz, ele fala que ele atrairia muitos a si. A Bíblia fala em Apocalipse que ele atraiu povos de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. E nós fomos completamente redimidos em Cristo. Não existe nada que eu faça hoje que possa melhorar o que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz foi suficiente e além para redimir toda a humanidade e todas as áreas da humanidade em Deus. E Paulo ele continua dizendo aqui no capítulo 5, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Lembrando que esse reino de Cristo aqui, Cristo diz, é chegado o reino de Deus. Ele diz, o meu reino não é desse mundo, mas o meu reino é justiça, paz e alegria. É desse reino que ele está falando. Mas não é somente um reino espiritual. Lembra que eu falei que nós precisamos olhar o dano da morte, do pecado, para entender a graça e a dádiva da vida? Esse reino espiritual, assim como a morte, tocou todas as áreas da vida do homem. O reino de vida, o reino de Deus, o reino de Cristo, do qual nós fomos feitos herdeiros, reconciliados com Deus, participantes da herança que ele vai receber do Pai, toca todas as áreas da nossa vida de volta. E aqui no início do capítulo 5, ele fala assim, que nessa esperança daquilo que Cristo fez, o amor de Deus, através do Espírito Santo que nós recebemos no momento em que cremos, foi derramado em nosso coração. O amor de Deus não foi gotejado, foi derramado em nossos corações. E a partir do momento em que eu recebi o Espírito Santo, eu recebi esse amor, eu tenho condições de corresponder ao amor de Deus. Quando Jesus ele é levado ao céu, a Bíblia fala que ele, subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Eu recebi esse dom da fé, essa capacidade de crer na obra que Deus fez por causa de Cristo. E aí, dentro dessa capacidade que eu recebi, eu tenho condições de corresponder ao amor de Deus, porque a Bíblia fala que não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele nos amou, e por isso nós temos condições de corresponder e de viver a vida abundante que Ele comprou para nós, que Ele conquistou de volta para nós.
Lembra que eu falei sobre o trabalho que a Bíblia fala, por causa do pecado, do suor do seu rosto você comerá? Jesus, quando ele vem, ele já diz o contrário, ele diz, não vos afadiguem, não sofram, não vivam ansiosos pelo dia de manhã, quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir. Não é a sua vida maior do que essas coisas? Eu não estou suprindo a vida de vocês? Eu imagino que todo mundo que está me vendo aí está vivo. Então, se Deus está te mantendo vivo, ele é menos poder que ele usa para te manter vivo do que para te suprir nas outras coisas. E é claro que nós vamos trabalhar. Trabalhar é um presente de Deus, é um compartilhar de Deus conosco, mas não com aquele sofrimento. Então, esse vídeo é para te despertar e te levar a buscar o conhecimento daquilo que Cristo fez por nós. E ter claro em nossa mente que se o dano do pecado foi tão grande e tocou todas as áreas da nossa vida, o dom gratuito de Deus, a graça, a redenção que nós recebemos, ela é infinitamente maior. Crer nisso, buscar isso e experimentar isso dia após dia. Deus não nos deu a vida, eu costumo falar isso, para nós sobrevivermos aqui, encontrarmos com Ele lá, morrendo lá, não. Jesus já fez a obra, ele já pagou o preço. Não é que nós não vamos ter problemas, nós vamos experimentar isso num outro nível de confiança, de relacionamento, de vida de Deus. Cristo nos deu muita vida. Eu quero que você imagine isso. Ele nos deu muita vida, é vida com abundância, com presença dele. Só a companhia dele nessa terra, só a presença dele já é suficiente para a gente glorificar ele para toda a eternidade. Imagina todo o resto que vem, assim como o pecado tocou todas as áreas da nossa vida. A ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo, afeta e toca todas as áreas da nossa vida, de novo e infinitamente mais. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fica com Deus.